dia, abençoados do Senhor, eleitos, escolhidos, pedras vivas, soberanamente predestinados desde antes da fundação do mundo para tão grande salvação, mais que vencedores. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive em São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus e estamos juntos, uma vez mais, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. O Senhor tem grandes coisas preparadas para nós nesta semana. Ele quer nos dar mais revelação, mais entendimento da sua palavra, conhecimento pleno de quem Ele é, dos seus desígnios, dos seus propósitos, de como é o agir de Deus e como nós devemos viver nesta terra enquanto estivermos nesta peregrinação. Nós que somos salvos por Jesus, nós que somos santuário do Deus vivo, templo do Espírito Santo, nós que somos um com o Senhor, como viver, como se conduzir nesta terra, nestes dias difíceis, nestes tempos maus, nestes finais de tempos, como diz a Bíblia, como é que nós vamos agir? E o tema que nós vamos repartir nesta semana é intitulado Direção para Decisões. Então, quem de nós não tem uma decisão importante a tomar? Todos nós, com certeza, temos decisões na vida que precisam ser acertadas. Eu tenho ouvido tantas pessoas, tantos testemunhos, conversado com tanta gente do povo de Deus, e todos nós entendemos quem já perdeu muito, quem já errou muito, quem já plantou errado, está colhendo muito ruim, né? A colheita está sendo muito ruim. Então, nós temos só uma palavra: não há tempo a perder. Não há mais tempo para errar. É preciso acertar. É preciso ver a vida na nova perspectiva, a perspectiva de Deus. É preciso viver aquilo que está escrito na palavra, viver as promessas do Senhor. É preciso começar a usufruir daquilo que é bíblico, que diz que é nosso direito, nossa herança. Então, amados, todas as nossas decisões, todas elas, das mais simples às mais complexas, elas devem passar pela palavra de Deus, pela direção de Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar durante estes dias. Eu quero, antes de entrar no tema, você já está aí, eu tenho certeza, muito animado, animada com este assunto que diz respeito a todos nós, mas antes eu quero lembrar que toda segunda-feira, aqui na Cristo Vive, nós temos a nossa reunião de oração e confissão. Acontece às 20 horas, aqui na Cristo Vive São Paulo. Nós trazemos o nosso projeto de vida vitoriosa para o ano de 2016, o ano que está em curso, que já estamos aí, né, no segundo semestre, caminhando aí para o final do ano. Nós precisamos, amados, orar, nós precisamos usar essa arma espiritual importante da oração, nós precisamos manter a nossa confissão em linha com a palavra, com firmeza, nós precisamos cobrar ânimo, nós precisamos de intercessão muitas vezes e também aprender a interceder por outras pessoas. E tudo isso nós podemos, na oportunidade que Deus nos dá às segundas-feiras, praticar. Então eu quero convidar você e a sua família para hoje, às 20 horas, aqui na Cristo Vive, vir orar conosco. Nós estamos em São Paulo, na capital, na rua Professor José Leite Oiticica, 250, bairro do Brooklyn. José Leite Oiticica, 250, Brooklyn. Se você quiser mais informações, o nosso telefone para contato é o 5561-4405. 5561-4405. E o nosso e-mail é igreja@cristovive.com.br. Também eu deixo com você o nosso site. Você tem estudos bíblicos no site. Você tem também os programas que já foram ao ar.
ali arquivados, estudos bíblicos, as mensagens pregadas nos cultos. Nós temos a agenda mensal para você se planejar e vir a Cristo Vive São Paulo. Nós temos a vida do nosso ministério, o que aconteceu, o que está para acontecer, para você se inteirar de tudo e participar e crescer ainda mais na graça e no conhecimento. Acesse cristovive.com.br, cristovive.com.br. Também através do nosso site você tem alguns cultos que são transmitidos em tempo real e para que você que está distante possa participar e não perder nada, tá bem? Temos uma rádio 24 horas no ar. Você acessando o site, você tem também como acessar a nossa web radio e ouvir louvores, ouvir mensagens e participar também dos cultos ao vivo, que são transmitidos pela rádio. Então, hoje eu quero começar este assunto sobre a direção para decisões. Então, como eu disse, eu creio profundamente que nós não queremos errar mais. Nós já erramos na vida. Alguns erraram muito nas decisões. E há decisões, amados, que elas têm implicações pequenas, consequências pequenas quando nós nos equivocamos. Mas há decisões que, quando erradas, elas trazem tragédia para a vida. Trazem, às vezes, colheitas que são muito difíceis de suportar. E que, às vezes, as consequências são para uma vida inteira. Não é verdade? Quando nós falamos de decisões simples, a gente já tem que pensar muito bem. Tipo, comida, né? O que nós vamos comer? Nós temos que pensar, temos também que cuidar do nosso corpo. Eu falei bastante a semana passada sobre isso, né? Da nossa saúde, cuidar bem do corpo que é templo do Espírito Santo. Então, nós temos que tomar decisões o tempo todo. O que comer, o que vestir, não é verdade? Para onde ir, que horas levantar, acordar, que horas sair de casa. São decisões que estão automaticamente inseridas no nosso dia a dia. Nós decidimos sobre férias, nós decidimos sobre profissão, e muitas dessas decisões nossas, elas têm aquelas consequências que, às vezes, nós amargamos durante um bom tempo da nossa vida, ou às vezes para o resto da vida. Né? Quantas pessoas decidiram errado sobre uma carreira e acabaram fazendo algo que não gostam? Muitas pessoas trabalham porque estudaram para aquilo, porque se formaram naquela área, mas trabalham numa área que não gostam. Acabaram por descobrir que não tem nada a ver com a pessoa. E ela está ali agora, né? Fazendo do seu trabalho uma coisa que não é prazerosa, não é agradável. São decisões equivocadas. Né? Alguns ainda desistem no meio do caminho de um curso, desistem de uma faculdade, de uma escola profissionalizante, porque percebem que aquilo não tem nada a ver com a personalidade, com o temperamento, enfim, com aquilo que a pessoa verdadeiramente pode desempenhar e quer desempenhar profissionalmente. Então, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar que existem certas decisões que nós tomamos que elas podem depois nos dar aborrecimentos, trazer coisas desagradáveis à nossa vida. Não apenas trabalhar naquilo que não gosta, né, mas e aquelas que implicam em tragédias familiares? Quantas pessoas decidiram casar e casar errado? Quantas pessoas decidiram não casar no Senhor, se juntar? São decisões que têm implicações que não são boas. Então, nós não podemos decidir a nossa vida baseado em modelos do mundo. Nós não podemos decidir a nossa vida baseado no conselho do ímpio. Nós não podemos tomar decisões na vida tão importantes para nós, para outras pessoas também que dependem de nós. Nós não podemos tomar decisões de forma a brincar com o nosso futuro. Nós não podemos tomar decisões
de forma negligente em relação à palavra, nem fazendo, sabe, tendo uma atitude que, se não der certo, depois eu revejo isso. Não é assim, se não der certo. Tem coisas que, se não derem certo, nós vamos carregar consequências muito desastrosas. Hoje as pessoas, por exemplo, vão para um casamento com esta mentalidade. Se não der certo, eu saio fora dessa relação e pulo para outra, arrumo outra. Só que todas essas situações deixam marcas na vida. Trazem, né, consequências de um futuro que tem uma colheita que nós não podemos ignorar. Quantas pessoas se divorciam, decidem se divorciar, não é? E, de repente, vem ali seus filhos com problemas, seus filhos sofrendo, a sua vida, né, toda desmontada, tudo desmantelado. Isso implica saúde, vida financeira, familiar, relacionamentos com amigos, não é verdade? Então, nós precisamos, amados, aprender a tomar decisões somente baseadas na palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender que sem Deus as nossas decisões ficam apenas humanas. E tudo que é no plano humano não tem garantia. O humano é lógico, é racional, é até animalesco. Nós temos que aprender a tomar decisões baseadas na vontade de Deus. A vontade de Deus é que é boa, perfeita, agradável. A nossa vontade é uma vontade muito limitada, humanamente falando. Nós não enxergamos lá na frente. Nós não podemos avaliar o comprometimento daquilo que nós decidimos hoje. Nós não temos a noção exata das consequências dos nossos plantios. Então, só quando a gente vai passando por aquilo é que a gente começa a dizer, por que eu fiz isso? Quantas vezes, não é verdade? Nós, povo de Deus, não nos arrependemos de alguma coisa que nós fizemos. Coisas que nós achávamos que eram legais, que eram coisas boas, e depois deram em caminho de morte, como diz a palavra do Senhor, não é? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, nós temos que fazer planos, vamos fazer planos, é saudável planejar. Nós aqui na igreja ensinamos as pessoas a criarem um projeto bem planejado de vida para ter algo para se alinhar durante o ano, não é? Para não chegar ao final do ano e não ter realizado nada, não ter sonhado nada, não ter conquistado nada, não ter feito absolutamente nada. Então, nós somos pessoas, aqui no nosso ministério, bastante sonhadoras. Mas esses sonhos, eles precisam ser colocados em Deus. Precisam da aprovação de Deus. Precisam da direção de Deus. Então, eu quero nestes dias falar com você a respeito de direção de Deus. A direção é aquilo que Deus diz, é por aqui, vá. Quando Deus diz, vá agora. Quando Deus diz, espere, não vá agora, espere mais um pouco. Quando Deus diz, não faça isso. Olha, é muito importante nós tomarmos todas as nossas decisões baseadas na vontade de Deus. Então, eu queria compartilhar, para começar, o que está no livro dos Salmos, no capítulo 32, versículos 8 e 9. Olha que lindo que nós encontramos na palavra, que promessa para nós nos agarrarmos a partir de hoje. Diz assim, instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir. Isto aqui é de uma paz, é de uma garantia para as nossas vidas, amados.
Porque assim, se Deus mesmo, a palavra do Senhor diz, né? Se Deus mesmo nos instrui, se a instrução vem de Deus, Ele não vai nos dar instrução errada. Deus não vai nos dar uma instrução para nós perdermos, para nós perecermos. Deus vai nos dar sempre a instrução certa, a instrução correta. Ele diz, instruir-te-ei, isso é maravilhoso, e te ensinarei o caminho que deves seguir. Há um caminho para cada um de nós caminhar. E esse caminho, para nós seguirmos, ele precisa ser ensinado. Porque o ser humano tem uma tendência, abençoados, de pegar atalhos. Deus coloca o homem no caminho, o Filho de Deus no caminho. E Deus vai dizendo, é por aqui, vem, é por aqui. Mas muitas vezes o homem para de ouvir Deus, para de ter comunhão com Deus, para de andar no caminho que Deus mostra e começa a pegar atalhos. Você sabe o que é um atalho? Atalho é um caminho que parece mais curto para se chegar no destino, onde a gente quer chegar. E esse atalho não é da vontade de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou o atalho. Ele disse, eu sou o caminho. Então, para nós acertarmos nas nossas decisões, nós temos que seguir por esse caminho. Jesus é o caminho. E nós precisamos guardar os nossos pés e não seguir por atalhos. Atalhos são perigosos. Atalhos têm toda sorte de malignidade. Atalhos são lugares ermos, lugares desérticos, lugares sombrios. São os atalhos. Atalhos são frios. No começo, as pessoas acham que pegar um atalho é o grande lance da vida. Que pegar um atalho, é de uma sabedoria incrível. Mas não é. Nós não podemos sair pegando atalhos. E se nós precisamos, num determinado momento da nossa vida, de uma direção de Deus, amados, tudo menos pegar um caminho paralelo. Ficar no centro da vontade de Deus é primordial, é essencial. Então, diz assim no versículo 9, não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento. Então, nós não podemos ser pessoas tolas, pessoas que não entendam nada de nada. Nós precisamos ter a palavra de Deus como nosso entendimento maior, nosso conhecimento é a palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Então, quando a palavra de Deus diz, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. Então, veja, os cavalos não entendem nada, diz a Bíblia. Os cavalos põem freios e cabrestos. O que é isso? Os cavalos, eles têm, você sabe, aqueles cabrestos que são aquelas cintas de couro, máscaras, né? Pega o focinho do cavalo, pega a cabeça dele, né? Muitas vezes pega o peitoral e para quê? E as rédeas vêm na mão daquele que monta o cavalo. Por quê? Porque o cavalo não tem entendimento. Se você não o dirigir, não instruir, né, com as rédeas para onde é para ir, ele não sabe. A palavra de Deus diz aqui, olha só, os quais com freios e cabrestos são dominados. Então, como é que se domina este animal? Alguém domina, ele é dominado. E o Senhor está dizendo aqui, olha, não é para você ser como o cavalo ou como a mula. Não é para você ser dominado, é para você dominar. E para dominar, você precisa do conhecimento. Porque diz, os cavalos não têm conhecimento, as mulas não têm conhecimento, por isso podem ser dominados.
Mas nós não, amados. Nós temos conhecimento. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Então, nada pode nos dominar. Demônio, principados, potestades, inferno inteiro, não pode contra a nossa vida. Não tem como. E nós vamos ver aqui, né, que diz assim: os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então, como é que o cavalo pode nos obedecer ou a mula? Por causa do cabresto, por causa, né, das rédeas que nós dirigimos aquele animal. Agora, a palavra de Deus diz aqui, diz no versículo 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Então, a promessa não é para o cavalo nem para a mula. A promessa é para mim e é para você. E essa promessa diz, instruir-te-ei, que significa que nós precisamos de instrução. Então, tomar uma atitude sem instrução é perda total. Tomar uma atitude sem ser dirigido por Jesus é loucura total, amados. Nós não podemos hoje, nestes dias que nós vivemos, nós não podemos, não queremos e não vamos fazer isso, tomar decisões sem questionar a Bíblia Sagrada, sem pedir que Deus fale aos nossos corações. Porque é a nossa vida, amados, que está em jogo. E quando nós tomamos decisões fora da Bíblia, nós estamos jogando a nossa vida fora. Nós estamos não nos importando com o nosso viver, que a palavra de Deus diz que tem que ser abundante, tem que ser santo, tem que ser uma vida salva, uma vida poderosa, uma vida que caminhe por esta terra acertadamente. Então, como é que nós vamos fazer daqui para frente? Nós vamos colocar a nossa dependência única e exclusivamente no Senhor. E nestes dias, né, nós vamos aprender a ouvir conselhos de Deus. Porque ele diz aqui, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Como é que Deus dá conselhos a nós? Como é que Deus nos aconselha? Olha que maravilha você poder ser aconselhado pelo próprio Deus. Como é que Deus nos aconselha? Então, primeiro, nós vamos ter que saber que Deus é o nosso guia, crer que Deus é o nosso guia. E sendo o nosso guia, Ele nos conduz, Ele nos instrui, Ele nos aconselha por onde andar, o que fazer, com quem se relacionar. É muito importante que a gente aprenda a decidir certo, que a gente aprenda a tomar decisões pautadas na sabedoria de Deus. Então, nesta semana e amanhã eu vou me aprofundar sobre isso, como é que Deus nos dá direção, como é que Deus nos aconselha no nosso dia a dia, para as coisas mais simples, mas também para as mais importantes. Não perca, nós estamos aqui para receber a direção de Deus para as nossas decisões. Amanhã tem mais, tenham todos uma tarde abençoada, uma noite de paz, e eu me despeço com a saudação, graça e paz.